Olá, a pergunta parece simples. O sermão pregado por um pastor numa igreja é palavra de Deus? Ou simplesmente é uma reflexão que tenta explicar a palavra de Deus para as pessoas? Parece uma pergunta simples porque para muitos haveria uma resposta pronta que tentaria manter a exclusividade das Escrituras como palavra de Deus. Mas aí eu encontrei em Lutero, lendo um sermão de Lutero, me parece que a partir do Evangelho segundo João, Lutero dizendo que as pessoas deveriam vir à igreja e prestar atenção à mensagem com a diligência tal como se escutando o próprio Deus. Porque é isso que acontecia de fato. Era a palavra de Deus no sermão que estava chegando até as pessoas. E aí eu quando tive o primeiro contato com essa ideia, eu questionei assim, tá, mas eu vou então entender que o sermão de um pastor não tem erro, não deve ser questionado. Depois de um tempo eu entrei em contato com a dogmática eclesial do Calbart e, surpreendentemente, talvez não tanto, Calbart era um grande leitor de Lutero, mesmo não sendo luterano, Calbart tem na parte inicial o tópico sobre a palavra de Deus. E aí nesse tópico, ele não coloca somente uma reflexão sobre as escrituras, mas uma reflexão sobre as escrituras, sobre Jesus, sobre Cristo e sobre a palavra proclamada. E aí a palavra proclamada é afirmada por Calbart também como palavra de Deus. E aí tem também um amigo do Calbart, o Bonhoeffer, que vai desenvolver algo no mesmo sentido. Ele entende que o pastor não pega um texto bíblico e expõe algo sobre o texto bíblico. Nem mesmo pega um texto bíblico, faz um estudo sobre ele e uma aplicação a partir do que foi estudado. Mas que o pastor interpreta o texto bíblico, interpreta isso para a comunidade, e isso fazendo, ele é a palavra de Deus chegando para a comunidade nesse momento. É como se Cristo mesmo estivesse falando para a comunidade reunida. Aí eu, depois de todo esse percurso e refletindo sobre isso, eu percebo que aquelas perguntas, o sermão do pastor não tem erro, então não é para se questionar, eu vejo que essas perguntas são completamente secundárias. A ideia que está aqui na afirmação do sermão como palavra de Deus é simplesmente a necessidade de se entender a importância desse momento como o momento em que a palavra chega até as pessoas. Chega por um meio, que é a pregação, que é o pregador, mas chega. Diferente simplesmente da leitura bíblica. É a mensagem de Deus chegando aos ouvidos e de forma que as pessoas compreendam isso para a vida delas. Essas perguntas sobre a inerrância ou infalibilidade, isso fica em segundo plano. É claro que eu vou poder chegar à conclusão seguinte: se eu prego e insiro no meu sermão uma conversa que não é a mensagem de Deus, uma conversa sobre uma política partidária, uma conversa sobre feitos heróicos meus ou qualquer coisa, a parte do que é a mensagem de Deus, é lógico que eu vou dizer, isso é um ruído que eu inconvenientemente introduzi no sermão. Mas o sermão em si é para ser a palavra de Deus chegando até as pessoas. Eu entendo que isso é muito importante e muda a percepção da gente sobre o que é o pregar e o que é a pregação. No ano passado eu pregava com alguma frequência e um estagiário que trabalhava na mesma comunidade que eu, ele comentou assim: olha, eu gosto, César, de escutar os seus sermões, e eu não dou muita bola para as pessoas que dizem, eu nem sei quem são as pessoas, que você treme quando prega. Eu acho que ele, segundo ele, isso não é relevante assim. E eu não me preocupei com isso, eu não me preocupo porque eu entendo que quem não treme, ou pelo menos quem não entende o motivo de tremer e que tremer nesse contexto é normal,
Quem não entende isso é porque não entendeu o que é a pregação, não entendeu o que está em jogo nesse momento, que parece um momento simples de uma pessoa falando e outras ouvindo, mas é muito mais do que isso. Para muita gente que escuta, é esse o momento precioso em que Deus se comunica com elas, com essas pessoas. E se comunica. Porque o pregador não comunica as suas próprias ideias, porque o pregador está preso e comprometido com as escrituras. E aí Bonhoeffer, por exemplo, pode, no meio de um sermão, um trecho em que as escrituras têm uma afirmação, ele não diz assim, olha, vejam que as escrituras dizem isso, então a gente tem que pensar sobre isso. Ele pode simplesmente pegar assim, olha o que Deus diz para vocês que estão aqui reunidos hoje. E aí ele traz a mensagem daquele texto que foi lido e que serve de base para a mensagem dele. Olha o que Deus diz para vocês hoje. Não é um evento de busca de algo passado, não é um evento de um estudo sobre algo antigo. Nesse entendimento da pregação, o pastor não é um intelectual que faz a mediação de um texto difícil para pessoas que não o entendem sem ajuda, mas é um proclamador da mensagem que é dita hoje para a igreja de hoje. Isso se aprende com Lutero, com Calbart e com Bonhoeffer. Eu acho bom a gente aprender. Porque a igreja precisa disso, precisa da palavra de Deus, como palavra de Deus dita hoje. E um pequeno adendo, eu acho que a gente pode extrapolar um pouquinho o contexto da pregação e entender isso também nas nossas relações diárias. Se alguém sofre e uma pessoa cristã chega para essa pessoa e a conforta e traz a mensagem de que Cristo a ama, de que Cristo morreu pelo pecado das pessoas e quer acolher as pessoas, mesmo que essa pessoa não use nenhuma frase estritamente como frases das Escrituras, mesmo que as formulações verbais não sejam as mesmas de nenhuma carta de Paulo, de nenhum evangelho, mesmo assim eu posso dizer, a palavra de Deus chegou para aquela outra pessoa. A palavra de Deus foi proclamada. Essa conversa da pessoa que chegou para confortar a outra, mesmo não copiando textos especificamente das Escrituras, é palavra de Deus. E é palavra de Deus chegando para outra pessoa. É água viva que jorra de cada um de nós. Que Deus te abençoe, pense nisso e para frente teremos mais conversas que aproveitam um pouco o que aqui foi refletido. Grande abraço e até a próxima.